Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a este formato de shorts. O que é que eu quero falar hoje? Quero falar sobre o PSG, o Paris Saint-Germain de Luís Henrique. Na semana passada eu lancei um vídeo, mas em inglês, e portanto queria explicar aqui um pouco daquilo que eu falei naquele vídeo, de uma forma assim muito resumida. Comecei pela parte ofensiva e falei nomeadamente daquilo que são os princípios do ataque da equipa francesa, normalmente posicionados num 3-2-5, uma linha de 5, que é algo com que eu me sinto, como é que eu ia dizer, muito identificado. Era uma coisa que eu, quando treinava, gostava muito de fazer, mas que tem aqui variações e riscos grandes. E, portanto, assumir esses riscos, ao mesmo tempo que o PSG tem essa capacidade de proteger jogadores inacreditáveis, e já vamos ao perfil do atleta, mas realmente é uma forma, uma formação tática que realmente tem ali alguns riscos, porque a equipa não deixa de estar bastante exposta, nomeadamente nos corredores laterais. Mas pronto, avançando aqui, o que é que nós estamos a falar? Principalmente na perspectiva de Luís Henrique, este 3-2-5 tem três princípios fundamentais que são mesmo muito difíceis de deter quando se defronta uma equipa como o Paris Saint-Germain. Porquê? Porque ele incute uma máxima flexibilidade, ou seja, existe uma máxima rotação de atletas e existe ao mesmo tempo uma responsabilidade máxima, ou seja, ao mesmo tempo que dá liberdade, ao mesmo tempo que permite que os jogadores rodem, também pede responsabilidade, nomeadamente no momento defensivo, que é realmente um risco muito grande nesta forma de encarar o jogo. Isto porquê? Porque, tirando eventualmente Marquinhos, que jogou na segunda mão contra o Villa, ou mesmo o Barcola, que jogou, desculpem, não o Barcola, o Beraldo, que jogou o central, que jogou na primeira mão, depois com o Pacho, são eventualmente os únicos dois jogadores que não modificam o seu posicionamento base, e portanto é mais fácil de prever que eles vão estar ali. A dificuldade de uma equipa que defronta o Paris Saint-Germain é que não faz ideia quem é que vai estar nas restantes posições, ou seja, na linha 3 normalmente está o Nuno Mendes, mas o Nuno Mendes pode aparecer aberto na linha lateral, já pertencente à linha de 5, como o Nuno Mendes pode estar já num espaço mais interior, também pertencente à linha de 5, mas já num espaço, a navegar num espaço interior, se descer para aquela zona, por exemplo, um Fabian Ruiz, ou um Vitinho, ou um João Neves. Ou seja, nós teoricamente temos uma percepção de quem é que vai estar em cada posição. Claro que nos dois holding, portanto os dois médios, normalmente vai estar o João Neves e o Vitinha, mas pode aparecer o Fabian Ruiz, às vezes aparece o Dembélé a descer, às vezes aparece um extremo mais raro, mas também pode aparecer um extremo a descer para aquelas duas posições. Ou seja, é a tal máxima rotatividade, máxima flexibilidade, que torna tão imprevisível este modelo ofensivo, tão poderoso, mas ao mesmo tempo também arriscado. Porquê? Porque vamos entrar aqui na tal parte do perfil do atleta. E o perfil do atleta, o que é que vai acontecer? Se nós tivermos um João Neves, se nós tivermos um Vitinha numa posição natural para eles, ou seja, nos dois médios, vai ser muito mais fácil, e nós podemos esperar uma reação muito mais forte deles no caso de uma perda de bola, do que, por exemplo, se for um Dembélé. E eu até dei o caso no primeiro gol do Villa, se não estou em erro, agora na segunda mão, o Dembélé acaba por descer para aquela posição e, portanto, tenta pegar o jogo um bocadinho a partir de trás, eventualmente a tentar atrair ali um central da parte do Villa ou assim, mas acaba por descer, a equipa perde a bola e depois a reação à perda da bola não é igual. Por muito que o Dembélé faça um trabalho depois até defensivo que seja meritório, portanto não tem nada a ver com isso, mas a reação nunca vai ser igual à que vai ser o João Neves, que vai ser um Vitinha, ou um Fabian Ruiz, inclusive, é que mesmo tendo menos capacidade de reação, é menos veloz, se calhar não em longas distâncias, mas pelo menos ali na reação é menos capaz, não vai ser igual, porque eles estão perfeitamente habituados a esse tipo de situação. Portanto, por um lado, o perfil do atleta que se tem que ter num sistema de jogo em que privilegia o jogo posicional, o jogo em posse de bola, a manutenção da posse de bola, por um lado tem que ser um perfil de um atleta que tenha um conhecimento do jogo absolutamente inacreditável, ao mesmo tempo tem que ser muito inteligente taticamente, também tem que ter
em outras características, como por exemplo a paciência, como por exemplo, porque a maturidade, até são um atleta. Isto não tem nada a ver com a idade, atenção, porque o João Neves é super maduro. E eu falei-vos aqui há uns tempos de o João Neves muitas vezes reter a bola e quase convidar os colegas a avançarem um pouco no terreno, porque sabe atrair o atleta. E, portanto, esta paciência que um Marquinhos tem, um Pacho tem, o Nuno Mendes a espaços também consegue fazer isto, um Vitinha absurdo a fazer isto, é inacreditável. O João Neves inacreditável a fazer isto, ou seja, é necessário um conhecimento tático que também envolve este tipo de características que não têm só que ver com a paciência, tem que ver depois com a capacidade também de fazer um passe limpo, que seja para o pé dominante, o colega, etc, etc. Ou seja, é realmente necessário jogadores com um perfil muito alto, com um entendimento do jogo muito alto. E eu falo, para terminar, por exemplo, nós como treinadores muitas vezes queremos, eu por exemplo quis fazer isso e se calhar o perfil de atletas ainda não estavam preparados, ainda não tinham esse conhecimento do jogo e não estavam preparados e se calhar fui eu que não fui capaz de perceber isso, ou inteligente o suficiente para perceber que se calhar aquele tipo de jogo, porque envolve muitos movimentos contrários, a tal teoria dos movimentos contrários que eu gosto muito, em que um aproxima, mas para um aproximar eu tenho que fazer um movimento de ruptura para conseguirmos jogar com a linha defensiva adversária e criar os tais espaços entre linhas, a linha do fora de jogo acaba por andar e para a frente e para trás e portanto acaba por nos dar ali, nós até costumamos dizer no futebol, que depois a linha defensiva já parece quase um eletrocardiograma, portanto aqueles sinais do ritmo cardíaco. Porquê? Porque andam para a frente e para trás tal a quantidade de movimentos contrários que existem que obrigam os atletas, os defesas maioritariamente, a andar para a frente e para trás. Mas é realmente preciso um entendimento do jogo superlativo. Isto só existe no nível máximo. E portanto muitas vezes nós treinadores temos de ter esta capacidade de perceber que às vezes o atleta não está preparado para receber este tipo de informação e temos que manter as coisas simples, e por isso é que eu falo tantas vezes da relação, quando nós começamos a perceber estas coisas e começamos a perceber, ok, então eu tenho que ir por micro comportamentos, então as relações, o tal jogo pequeno, o tal 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, em que o jogador tem que perceber como é que vai criar vantagens, como é que eu vou fazer de um 3 contra 3, que é um 50-50, em termos percentuais, como é que eu vou tornar isto um 3 contra 2, e vou tornar isto um 60-40 a meu favor, ou num 2 contra 2 eu vou tornar isto um 2 contra 1, como é que eu com bola tenho poder de fazer isto, e existem realmente essas formas de ensinar. E isto é super importante porque não são raras as vezes em que nós vemos, e eu já falei sobre isto aqui, uma situação de transição em que um atleta que está numa situação até de vantagem numérica, ou mesmo não esteja num 3 contra 3, vai numa situação tendencialmente vantajosa para fazer um 2 contra 1, vai passar para o outro lado em que está um 1 contra 1, que é 50-50, ou seja, nós temos que ensinar isto, este é o nosso papel, é aquilo que as pessoas esperam de nós, é aquilo que os atletas esperam de nós, e é isto que é o core, portanto é a função principal que nós temos que ter no ensino do jogo, é ensinar estas pequenas relações para que depois, mais à frente, quando o atleta já tem maturidade, nós conseguimos então abrir para o 11 contra 11 e explicar. Claro que o jogo de futebol é 11 contra 11, o que eu digo é que nós temos que ensinar as relações pequenas e começar pelas relações pequenas antes de chegarmos ao 11 contra 11. E quando chegamos ao 11 contra 11, nós temos de ter a certeza que as pessoas que nos estão a ouvir estão preparadas para falar no 11 contra 11. E um atleta só está preparado para falar no 11 contra 11 e perceber o 11 contra 11 quando realmente já tem uma ideia muito clara daquilo que é o 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, e saber como é que vai relacionar estas oposições numéricas, digamos assim, e criar vantagens a partir de relações que teoricamente seriam de 50-50, como o 3 contra 3 ou 4 contra 4, ou o que seja. Ok? Isto é o que eu falo, tentei aqui resumir, se calhar de uma forma até mais alongada do que queria, mas espero que seja perceptível. Espero que gostem, se gostaram ou ficaram com alguma dúvida, entrem em contacto comigo, já sabem, eu respondo a todas as perguntas que me colocam. Para a semana eu vou entretanto lançar a parte defensiva, em que existe ali uma nuance de 4-1 contra 1, 4-1-4-1, em que existem ali duas estratégias que me parecem bastante marcadas, mas vou publicar o artigo em inglês.
E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, na próxima semana provavelmente lanço em português e pronto, e vamos mantendo as coisas dessa maneira. Qualquer dúvida, se acham que isto tem também conteúdo que faça sentido partilhar com outras pessoas, partilhem e é isso. E vemo-nos para a próxima, ok? Muito obrigado, até à próxima, tchau, tchau.